Hoje, um domingo, nós estamos fazendo um vídeo relativo a Elbor. Você conhece a Elbor? Vamos analisar seu comportamento na Bolsa de Valores. E por que eu tomei a decisão de fazer um vídeo sobre essa empresa? Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. A Elbor Empreendimentos é uma incorporadora imobiliária brasileira do setor de consumo cíclico do subsetor construção civil, fundada em 1977 com sede em Mogi das Cruzes, em São Paulo. É uma cidade ali na região metropolitana de São Paulo. E por que eu estou fazendo um estudo sobre a Elbor? Quase que diariamente eu faço um levantamento do comportamento de preço de todos os papéis negociados na B3. E depois eu organizo por tipo de papel, se é ação, se é BDR, se é ETF. E eu marco em amarelo as que são ações negociadas na B3. E para minha surpresa, no dia 24, nós temos como a terceira maior valorização da B3, exatamente a Elbor, código HBOR3. Ela valorizou num único dia 13,2%. E isso é muito, né? Se você pensar que isso dá mais de 2 anos de valorização da poupança para um único dia. E aí eu também analiso a quantidade de negócios. Foram negociadas 3.033 transações, num total de 3.062.400 ações. Por isso que eu escolhi essa empresa para fazer essa análise, ok? E nesse gráfico que mostra todas as valorizações acima de 2%, nós temos aqui, em terceiro lugar, a HBOR3, empresa objeto da nossa análise. E no site do Investidor 10 eu pesquisei esse gráfico de comportamento de preços num cenário de 5 anos. Nós vemos que lá em julho de 2020 a ação chegou a custar R$12, veio numa queda muito forte até fevereiro de 23, depois uma leve alta até junho de 2023, uma nova queda, depois lá em novembro uma nova alta e assim posteriormente uma nova queda, chegando na casa de R$1,30. E agora em 2025, a partir do dia 27 de janeiro de 2025, uma nova alta forte, chegando a R$3,30, depois de uma nova queda e no caso na quinta-feira passada agora, uma nova alta de 13,2%. Aliás, os dados que eu estou mostrando é do dia 25 e não do dia 24, 25 de julho. Quando nós olhamos o cenário de apenas um ano, nós vemos a queda que nós comentamos, o preço chegando a algo em torno de 1,30 e depois de janeiro para cá uma alta fortíssima, chegou a passar dos R$3 em certo momento de junho. Depois uma nova queda e agora recentemente uma nova alta, né? Então isso mostra que é uma ação interessante não para você manter. O histórico mostra que não é uma ação para ter em carteira, mas é um papel muito interessante para a especulação. Ok? Continuando ainda essa análise, nos indicadores fundamentalistas que eu busquei, eu pesquisei no site do Investidor 10, nós temos aqui um preço sobre o valor patrimonial só de 0,26. Então, o que o mercado está dizendo é que a ação vale apenas pouco mais de 1/4 do seu valor de patrimônio. E a margem líquida de 4,48. A margem líquida é um indicador financeiro que mostra o porcentagem do lucro líquido em relação à receita total de uma empresa, após a dedução de todos os custos e despesas. Ok? Então é uma margem pequena, né? Um outro índice
Por exemplo, de liquidez, tá tudo bem, ótimo, né? Ela tem R$ 1,61 para cada R$ 1 de dívida, uma situação tranquila. Agora, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é calculado pela divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido de uma empresa, ou seja, ele serve para medir o retorno total em lucro líquido gerado em relação ao patrimônio líquido. E é bastante pequeno, né? Um ROI de 3,91, se você pensar que a poupança rende 6,17% ao ano, mais a variação da TR, então para os investidores pensando em médio e longo prazo, não vale a pena, né? Mas como eu falei, é uma ação muito interessante para a especulação. Continuando aí num histórico de preço sobre o lucro, né? É o preço da ação no mercado dividido pelo seu lucro. Nós temos atualmente em 6,63, 2024 3,27, mas lá em 2020 chegou a 61,73. É como se fossem necessários 61 anos de lucro para justificar o preço da ação naquele momento, que é o que está marcado aqui, né? Em 2020, a empresa apresentou um PL, preço da ação dividida pelo lucro por ação, de 61,73, algo que não fazia o menor sentido, ok? Então não justificava, os números da empresa não justificavam. O que demonstra isso claramente? É uma empresa alvo de especulação. Ela subiu tudo isso por pura e simples especulação. Não havia motivos. Muito menos aqui no passado, em 2013. A ação sai de algo em torno de R$ 2 e chega a R$ 50. Da mesma forma que subiu, caiu vertiginosamente. Esse topo não refletia a realidade. É uma boa empresa, é uma ótima empresa, mas o preço das ações negociadas na B3 não refletem a realidade da empresa. É uma boa empresa, uma empresa lucrativa, mas aqueles preços são simplesmente absurdos. Pura e simples especulação, ok? É uma empresa com mais de 5 anos na bolsa, é uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, é uma empresa que possui liquidez diária de 2 milhões de dólares e é uma empresa que apresentou crescimento nos lucros nos últimos 5 anos. Então, é uma empresa boa, ok? Ela distribuiu dividendos gigantescos em 2016. Depois, os próximos 4 anos não distribuiu. E de 2021 para cá está voltando a distribuir, né? Nada exagerado, mas está distribuindo. Esse gráfico é muito interessante. Nas barras em cinza ele mostra o lucro líquido, essa linha verde, o payout, que é o quanto a empresa destina de dividendos em relação ao lucro gerado, e aqui embaixo o dividend yield, né? O dividend yield é o dividendo, valor do dividendo dividido pelo preço da ação. Nessa comparação da Elbor com concorrentes, nós temos a Elbor com PL de 6,63, Cyrela com 5,68, Cury com 11,76, a DIRR com 10,18, a JHSF com 3,27 e a MRV está negativo porque ela deu prejuízo, né? E a Zetec com 6,68. Então, o 6,63 não está muito distante do que o mercado dela opera. Agora, o preço sobre o valor patrimonial, aí sim, né? A Elbor com 0,26, enquanto que as concorrentes estão quase todas acima de 1, né? Então é pouco. O ROI de 3,91 ali em 2024, né? Sendo que as concorrentes 18, a Cury 63, a DIR 29, a JHSF 18 e a Exetec 9. Então, talvez características do tipo de negócio que ela faz, né? Se você tivesse, num histórico, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás na Elbor, essa linha em vermelho, né, muito abaixo de Ibov e FIX,
você teria R$ 237. Você teria uma perda aí, né? Mas por que esta perda? Exatamente por aquele valor exagerado no ano de 2020 que era irracional. Tirando aquela distorção, a rentabilidade da Elbor teria sido talvez até maior do que do Ibovespa. Então, aquele momento de especulação, ele atrapalhou muito esta análise. Mais algumas informações da empresa, um patrimônio de 1,46 bilhões de reais, mas o mercado diz que vale 378. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Eu acho que o mercado está pesando muito sem grande justificativa para isso. Ela opera apenas no Brasil e ela tem algumas fontes de receita, né? A receita na venda de imóveis é 96% do resultado dela e receita com taxa de administração 4%. Quem são os donos, né? Nós temos aqui no mercado de bolsa 49% das ações. Hélio Borenstein tem 38,56% das ações, Henrique Borenstein 7,39% e Henry Borenstein 4,18%. Aqui esse gráfico também eu acho muito interessante, que é um gráfico que mostra qual é o lucro líquido em relação às receitas. Entre 2015 e 2018, ela teve uma queda quase que constante nas receitas, voltando a gerar uma receita quase do tamanho de 2015 apenas em 2019. Depois uma nova queda e agora uma estabilização em 23, 24 e 2025. E essa linha em dourado aqui embaixo é o quanto sobra de lucro para a empresa, tirando custos, despesas e impostos, né? Então é uma empresa que ela aí nos últimos 5 anos está gerando lucro, né? Aqui é um gráfico que tenta mostrar qual a correlação entre lucro líquido e cotação. A empresa ela está distante, né? A cotação em relação ao lucro. Isso pode até fazer com que gere expectativa de valorização das ações. Agora, quando nós olhamos esse resumo da DRE de 2020 até o atual, né? Nós vemos que o lucro ele cresce de 2020 para 2021, cresce bastante, uma queda em 2022, uma nova alta forte em 23, 24 quase igual a 23 e 25, considerando os últimos 12 meses, está próximo de 24. É uma empresa que gera lucro. O patrimônio líquido negativo, como nós podemos ver, ele vem num crescente. O único ano que destoou foi 2018, talvez em função daquela distribuição de dividendos forte que aconteceu. Nós temos a receita que ela está praticamente estabilizada, está numa lateralização, e a mesma coisa o lucro, né? É uma empresa que gera lucro. Vocês podem pausar o vídeo para ver os dados do balanço da companhia, né? Ativos, passivos, patrimônio líquido positivo e crescente, né? A última linha aqui. O que mais que é importante? Algumas notícias veiculadas em relação ao negócio ou à concorrência da empresa, né? Ela aprovou pagamento de dividendos de 12 milhões agora nesse ano de 2025, no início agora, né? Aqui vocês também podem fazer comparações da Elbor com relação aos principais concorrentes. Ok? Pesquisei também no site de relações com investidores da Elbor, o balanço patrimonial. Vocês podem pausar o vídeo, né? E aqui um resumo com análise horizontal, comparando 2024 com 2025. Os dois momentos históricos aí da companhia, não há muita diferença, a não ser que o estoque de longo prazo, agora em 2025 até março, aumentou em relação ao período anterior.
Aqui nós temos análise horizontal, demonstrando que vários itens tiveram queda em relação ao ano anterior, né? Aqui eu tenho a parte do balanço referente ao passivo. Vocês podem pausar o vídeo se quiserem ver em detalhes, né? Ok? E aqui análise horizontal desses dois períodos. A comparação, né? No momento atual, nesse gráfico de pizzas, os empréstimos e financiamentos de longo prazo são superiores aos do período anterior, assim como os empréstimos e financiamentos de curto prazo são inferiores ao do período anterior. Então, alguma mudança de estratégia aí, ok? Aqui os itens que encolheram em relação ao período anterior estão em vermelho, os que aumentaram estão em azul escuro. Balanço patrimonial, a parte de patrimônio líquido. Aqui eu tenho a DRE, que eu capturei do balanço divulgado pela Elbor. Nós temos aí um lucro bruto crescendo um pouco na comparação de março desse ano com março do ano anterior. Nós temos resultado antes do imposto e da parte financeira um pouco menor. Teve uma alta em despesas gerais e administrativas, né? Mas no fim, em razão de ter tido uma redução na parte de resultados aqui no parte financeira, administrativa, nós temos um lucro líquido maior, pouco maior, de março de 2025 em comparação com março de 24. Aqui tem uma análise horizontal, né? O que modificou de um período para o outro, a comparação de 25 com 24 do primeiro trimestre, e análise vertical, né? São informações importantes. Quando você analisa essa informação divulgada no relatório da administração da empresa, no balanço patrimonial deles, né? Houve uma diminuição de percentual de vendas de altíssimo padrão, de 24 para 25, também de alto padrão, também comercial, mas uma alta significativa de padrão médio-alto, de 96 para 113, também de médio e também do econômico. É como que se a empresa tivesse revendo seu negócio, sua forma de trabalhar, né? Deixando um pouco o altíssimo e o alto padrão para o médio alto, médio econômico. Tem uma máxima que eu já ouvi de alguns analistas que dizem o seguinte, né? É mais fácil ganhar dinheiro vendendo para pobres e classe média do que para os ricos, né? Porque para pobre e classe média você ganha no volume, na quantidade de transações. É lógico que a margem de contribuição gerada por uma venda de um imóvel de altíssimo padrão é muito maior do que para classes sociais mais baixas. Mas, no volume, por exemplo, no momento em que a Fiat era dona da Ferrari, com o que a Fiat ganhava dinheiro? Não era vendendo Ferrari, era vendendo Palio, pelo volume. Ok? Algumas mudanças em relação aos estoques, né, da companhia. Vocês podem pausar o vídeo para analisar isso, né? E aqui aquele gráfico que eu mostrei, essa distorção gigante de 2009 para 2013, depois um recuo voltando quase que ao mesmo tamanho que estava em parte de 2010. 2020, essa grande alta, lembra que 2020 foi o ano da pandemia, né? Depois um recuo, uma nova alta e assim posteriormente recuos. Quando nós olhamos essa empresa do ano de 2007, 2008 até agora 2025, nós temos esse comportamento de preços. Cada candle nesse gráfico representa um dia de negociação, né? Essa alta, que nem eu comentei, ela é absurda, ela é ilógica, ela é até mesmo irresponsável. Foram movimentos de especulação.
Então, quando a coisa é especulativa e não se sustenta, é natural que o preço caia. Que o preço caia. E aqui nós temos uma nova tentativa de alta. Não há dúvida que em 2023 para 2024, outro movimento especulativo. Não se sustenta, a queda novamente, né? Chegando ao menor nível de preços em valor nominal, por volta de R$ 1,25. E agora em 2025, essa grande alta que também não se justifica. Não se justifica. É um movimento puramente especulativo. Por isso que eu não tenho nenhum medo de afirmar que as ações da Elbor, como o histórico mostra, não são ações para se manter em carteira, mas são excelentes para curtíssimo prazo, para aproveitar essas ondas especulativas. Tanto é que agora, dia 25 de julho de 2025, ela assume uma alta fortíssima num único dia de 13%. Ok? Eu aumentei o zoom aqui do gráfico. Vocês podem ver que ela sai de 2,50 e vai para 2,83 num dia. É evidente que isso não se sustenta. Mas movimentos especulativos podem continuar forçando a subida. Ok? Não é de se duvidar que o preço ultrapasse R$ 3,50 ou até mais. Entretanto, o mesmo tipo de movimento especulativo que leva uma ação para cima, a derruba, ok? Então, é interessante para especular, sim, mas com muito cuidado, com muito cuidado. Aqui olhando apenas o que aconteceu no dia 25, é impressionante. Ela já abriu com uma alta forte, tentou retornar, não se susteve e quase que apenas candles de alta. Nesse dia 25, cada candle 30 minutos de negociação. E aqui nos candles de 5 minutos, que é o que eu gosto de operar, né? Vocês podem ver que durante o dia todo a tendência foi de alta, né? Simplesmente saiu subindo e não quis nem saber qual é a correlação do preço das ações da HBOR3 com a realidade do mercado em que ela opera e com a empresa. Lembrando que com as taxas de juros Selic altíssima como estão, absurdas, mercado de varejo é prejudicado, construtoras são prejudicadas e entidades de ensino superior são prejudicados, tá? Então não faz sentido essa alta não. Agora algumas informações de notícias, né? Uma publicação por Renan Dantas, vendas tanto da BOR3 quanto da Trisul caem, né? E alguns destaques. A Helbor registrou um VGV, Valor Geral de Vendas, líquido de 277 milhões no trimestre, queda de 2,3% em relação ao mesmo período de 24. O desempenho foi ainda mais fraco no segmento de lançamentos totais, né? Ela teve uma redução de lançamentos de 20%. Que mais que é importante? Melhora de 35% no VGV, que totalizou aí para 212 milhões. A velocidade de venda ficou 18%, em 18%, com leve melhora de 1 ponto percentual em relação à comparação ao ano anterior, do mesmo período, né? E no primeiro semestre a companhia lançou 4 empreendimentos com VGV líquido de 703 milhões, com participação de 51% da Elbor. As vendas brutas totais somaram 467 milhões no trimestre, recuo de 12% em relação ao período anterior. Já no acumulado do ano, as vendas brutas alcançaram 1 bilhão e 80 milhões, alta de 11% em relação ao primeiro semestre de 2024. Então, por que a Elbor subiu 13,2% em 25 de julho de 2025, né? Não existe nada
que justifique isso, considerando fundamentos, simplesmente não há, né? O que existe algumas especulações, como por exemplo, Márcio Croin diz o seguinte: a estratégia da Elbor menos pode ser mais no setor imobiliário. A incorporadora vem focando em desalavancagem e segmento prêmio há 15 meses, com redução do ritmo de lançamentos e preferência para a venda de estoques pronto e em construção. É como se a empresa não estivesse se arriscando muito, talvez pensando nesse cenário aí de turbulência internacional, o tarifaço de Trump que pode afetar muito a economia brasileira, né? Agora, quando a gente tem uma ação que aparentemente subiu muito mais do que poderia ou deveria, o que nós podemos fazer é operar opções, mas eu vi não há muitos negócios de opções de compra ou de venda com as ações da Elbor, né? Então não tem liquidez. Mas eu vi uma oportunidade interessante para operar vendido, né? Subiu 13%, talvez isso não se sustente aí num prazo médio ou curto, ou até curtíssimo. Então, alugar ações de quem tem, pagando uns juros, e assim que o preço cai, recomprar, sobra dinheiro suficiente para pagar esse aluguel, as taxas e ainda sobra lucro para quem opera vendido. E aí nós temos um histórico da taxa de juros do aluguel das ações da Elbor. Não é, isso é anualizado, não é uma taxa muito elevada. Por exemplo, aqui em 4,3%, quando uma Selic é de quase 15%, então dá para considerar barato. Esse outro gráfico mostra o valor financeiro alugado no histórico de 2023 até agora, né? Percebe-se que teve bastante aluguel de ações agora em junho, né? Exatamente porque as ações tinham subido razoavelmente, não se justifica, né? E quantidade de ações alugadas também cresceu bastante nesse ano de 2025, batendo recorde histórico nesse cenário aqui de 4 anos. Então, pode ser interessante, né? Pode ser interessante. Na próxima semana vou ver se há disponibilidade de ações para serem alugadas, né? Então era esse o recado que eu queria dar. A Elber é uma empresa muito boa, com fundamentos sólidos, entretanto é alvo de especulações, né? Tanto nas altas quanto nas baixas. Então não imagino como ter em carteira, mas imagino bastante interessante para operar em cenários quando acontece uma queda um pouco mais relevante, comprar as ações, e quando acontecem altas injustificadas, operar vendido. Ok? Não é uma recomendação de compra ou de venda, mas são informações importantes que deixam bem claro o comportamento dos preços das ações da empresa. Reforçando que é uma ótima empresa, ok? Pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!